Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal. Pessoal, nesse vídeo eu quero falar para vocês como que eu faço engenharia reversa para poder levantar esquemas elétricos, tá? Existem muitos aparelhos aí no mercado que não tem esquema elétrico, tá? O fabricante não fornece para a gente e aí a gente tem que recorrer à engenharia reversa e recorrer também à datasheet de componente. Datasheet de componente, pessoal, é uma opção muito boa, tá? Mesmo eu tendo a engenharia reversa, mesmo eu tendo o esquema elétrico, tá bom? Eu sempre procuro os datasheets para quê? Para a gente poder ver como que trabalha, né, os componentes, como é que trabalha o circuito integrado, né? Qual é a tensão de OVP, qual é a tensão de OCP, né? Qual é a OLP. Então, através dessas tensões a gente vai conseguir medir ali com o osciloscópio e ver o que está acontecendo com a fonte, se está entrando em proteção, tá bom? Se é uma sobrecarga. Então a gente consegue saber, de acordo com os níveis ali de tensão que tem nas proteções, o que está acontecendo com a fonte, tá bom? Por exemplo, você tem uma fonte ligando e desligando, você mede no pino de VCC, né? A OVP lá é 28 volts, você vê que está atingindo 28 volts, então o problema está na malha de feedback, que está com problema, o optacoplador por algum motivo não conduz e a tensão na saída aumenta, tá? Então, consumo também excessivo a gente consegue pegar também na linha de feedback, tá bom? Com o osciloscópio, a gente vai lá, faz a frição direitinho, então isso é muito importante. E nesse vídeo eu quero ensinar para vocês qual é a técnica, né, que eu utilizava quando eu estava aprendendo. Hoje não tenho mais técnica, eu simplesmente sigo as trilhas e rapidamente eu consigo fazer o circuito de uma placa, tá? Mas a técnica que eu usava era o seguinte: engenharia reversa é simplesmente seguir trilha, né? Você vai seguir trilha, vai ver onde que chega, daí você vai seguindo. Porém, quando você tem um circuito que tem muitas trilhas, que vai para vários lugares, você fica sem saber para onde que tem que ir, né? Se você tem que seguir em frente, se você vai subir ou se você vai descer, né? Você pode se deparar, por exemplo, em um lugar que tem uma trilha que existe vários componentes, né? Então, o que eu quero passar para vocês? Vocês vão seguir, vamos supor que aqui tem 3 caminhos, tá? Ó, nesse tem um capacitor, nesse aqui tem um capacitor, né? E nesse aqui tem um diodo, um exemplo, tá? Então, você está seguindo a trilha aqui, você está vindo aqui na trilha. Quando chega aqui, você se depara com 3 caminhos, aí você vai se perguntar, nossa, e agora? O que eu vou ter que fazer? Né? Eu sigo em frente, vou para cima ou vou para baixo? Você vai sempre, pessoal, para o local aonde que tem componente em série com a rede elétrica. O que é componente em série? Nós temos aqui a rede elétrica, né? 127 ou 220 volts, no meu caso é 220 volts. Nós temos varistor, por exemplo, o varistor, ele é em série com a rede elétrica. Tá vendo que os dois pinos aqui, um pino é ligado na rede e o outro é ligado na outra rede. Capacitor, ele é em paralelo com a rede elétrica. O varistor também é em paralelo. Diodo, ele é em série. Por que ele é em série? Porque ele vai reto, tá? Resistor, a maioria dos resistores, nós temos resistores em paralelo, tá? Mas a maioria ele é em série. Então a gente vai seguir os componentes que estão em série, que dá continuidade, tá? Porque se você for verificar aqui, ó, se você for verificar aqui, ó, aqui nós temos um capacitor. Sabemos que capacitor um lado e vai para o terra, então aqui não há necessidade, não tem como a gente vir para cá, tá? Aqui, ó, não tem como a gente vir para cá. Por quê? Porque aqui é no terra, então a gente teria que seguir em frente aqui, porque a corrente passa pelo diodo, e seguir em frente aqui. Mas às vezes você fica na dúvida aqui, por exemplo, ó, tem um capacitor por terra, né? Aí você chega bem aqui nesse ponto do capacitor, aí você vai pensar, nossa, eu tenho que vir para cá ou eu tenho que seguir em frente? Você vai ter que seguir em frente, porque esse componente ele é em paralelo com a rede elétrica, você vai seguir o que está em série com a rede elétrica, tá? Vocês vão compreender melhor aqui, ó, quando eu começar a mostrar para vocês aqui o funcionamento. Aqui é os componentes principais, tá? A maioria das placas aí que utiliza topologia flyback, você vai encontrar isso aqui, tá? TL431, optacoplador, transformador choke, capacitor de filtro, ponte retificadora, circuito integrado que vai controlar a fonte,
Aqui nós temos a entrada 127 por 220 volts. E aqui ainda teria o circuito SNAB, né? Qual que é o circuito SNAB? O circuito SNAB é aquele componente, né? Aqui, ó. São componentes fixos, né? Então a gente pode já deixar tudo esquematizado, tá? Então nós temos um diodo, ó. Aqui nós temos um resistor, ó. E aqui nós temos um capacitor, tá? Então, esses componentes aqui é chamado circuito SNAB. O circuito SNAB ele fica em paralelo, tá, com o transformador choke. O primário aqui, ó, do transformador choke, tá? Então aqui vem a tensão desse link, a tensão que vem aqui da rede elétrica, né, que passa pelo capacitor grandão, vai entrar aqui, né? O outro lado, ó, tá vendo? Então ele fica em série com o enrolamento. Então esse é o circuito SNAB, vai fazer o amortecimento aí, tá bom? Quando o transistor ele é cortado. Nesse caso aqui o transistor está interno, o circuito integrado, tá? Pode acontecer de você ter o transistor MOSFET fora, beleza? Nesse caso aqui ele está dentro, beleza? Ele está interligado aqui entre o dreno, tá bom? E o GND através aí de um resistor iSense que fica interno ao circuito integrado. Tem que verificar o datasheet do componente. Então, vamos lá direitinho. Eu não vou fazer, é lógico, o esquema elétrico da placa todo, tá? Porque o vídeo vai ficar muito grande. Esses cortes aqui, ó, simboliza primário e secundário, tá? Beleza? Então, vamos lá ver o que a gente consegue fazer aqui. Aqui começa a rede elétrica, tá bom? Veja que eu marquei aqui, ó, com cor azul e cor vermelha para vocês não se confundir, tá? Então a cor... Vamos começar pela cor vermelha. Ó, a cor vermelha ela sai daqui desse pino de alimentação, vem para cá, né? Daqui ele vem para cá, ó, tá? Aqui lá embaixo tem um fusível, então você vem para cá pro fusível, né? Depois a linha desce aqui, ó. A linha desce. Aqui tem um conector onde é ligado uma chave liga e desliga, tá? Então a gente continua seguindo em frente aqui, ó. Ele vem aqui, ó, no varistor. Aí às vezes você se pergunta, eu vou subir ou eu venho para cá? Você vai subir, porque o varistor é em paralelo com a rede elétrica. Então, se você for atravessar ele aqui, você vai parar no outro pino do conector. Então, você deixa quieto lá. Então, você coloca só o varistor. Por exemplo, vamos lá. Você chega aqui, né? Você se deparou com o fusível, correto? Depois do fusível, você se deparou com o varistor. E sabemos que o varistor ele é em paralelo com a rede elétrica, correto? Então, aqui você já pode até fazer assim, ó. Ele é em paralelo. Então a gente continua aqui seguindo em frente, ó. A gente continua aqui seguindo em frente. Deixa eu ver que a gente parou aqui. A gente parou aqui no varistor. Então a gente vai aqui, ó, tem outro terminal, ó. Daqui para cá tem um terminal, ó, tá? Aqui tá dizendo que é um resistor, tá? Então ele tá em paralelo com a rede elétrica. Então aqui nós temos um resistor paralelo, ó, com a rede elétrica. Tá? De primeira não fica bonitinho não, pessoal, porque isso aqui é só um rascunho, é só um esboço. Depois que você fazer, você passa limpo, tá? Vai ficar bem bonitinho. Então você continua seguindo aqui a rede elétrica, ó. Ó, ele chega bem aqui nesse conector, ó. Desse conector ele vem pra cá. Se você for olhar por debaixo da placa, né, vai ser essa bobina aqui, ó, tá? Então, aqui você pode colocar, ó, por exemplo, uma bobina. E aí você vem aqui, ó, nós temos esse componente, que é um capacitor, ó, ele está em paralelo, ó, ele vem para cá, para o outro lado da rede elétrica, então você vai seguir para cima, tá? Aqui nós temos outro capacitor, então nós temos dois capacitores, tá? São esses dois capacitores azulzinhos aqui, ó, tá? Então você vem aqui, coloca os dois capacitores, tá aqui os dois capacitores, ó. Beleza? Depois desses dois capacitores, se a gente seguir em frente aqui, ó, nós temos uma bobina dupla, tá? Daqui para cá é uma bobina e daqui para cá é uma bobina. Essa bobina aqui, ó, ela é uma bobina dupla. Então, nós temos aqui, ó, uma bobina e aqui nós temos uma bobina, correto? Só que se você observar aqui o lado do fusível, ó, ele passa por aqui, ó, e daqui vai no pino aqui, que é esse pino bem aqui, ó, tá? O que é isso aqui? Isso aqui, pessoal, se você olhar aqui, ó, é um componente que está em série, né? Ele está em série, ó. Então a gente pode colocar aqui em série aqui, tá? Um NTC, beleza? Já o outro lado aqui, ó,
ele vai passar em todos esses componentes e vai direto aqui no meio aqui, ó. Então, aqui, ó, se você observar, né, é a rede elétrica. Se você medir aqui, vamos supor que tem 127 ou 220 volts, e você medir nesses dois pinos do meio da ponte retificadora, que é este componente aqui, ó, significa que todos esses componentes aqui estão funcionando normalmente, tá? Que não tem trilha rompida, tá? Não tem bobina aberta, tá? Inclusive o fusível está funcionando normalmente. A gente não tem problema aqui, tá? Da entrada até aqui, na entrada aqui da ponte retificadora. É por isso que quando eu costumo consertar a placa, a primeira coisa que eu faço é medir aqui, ó, na entrada. Tem 220 volts, eu meço aqui, ó. Não tem nada, provavelmente o fusível ou as bobinas estão abertas, tá? Aí a gente vai ver o que está acontecendo. Agora, mediu aqui, tá tudo normal, aí a gente vai para frente, tá bom? Aí aqui, ó, já sai positivo, tá? Esse lado de cá é o negativo, ó. Esse aqui não precisa nem você seguir, tá? Por quê? Porque esse GND aqui, ele vai ser o GND de todo o primário. Ó, esse GND aqui é esse mesmo GND, é esse mesmo GND, é esse mesmo GND aqui, é esse mesmo GND. Então não precisa você seguir ele não. Você vai seguir só a linha positiva, tá? A linha positiva aqui, ó, nesse caso seria esse, ó. Porque se você seguir esse pino aqui, você vai ver que ele vai para o negativo do capacitor de filtro. Ele vem para esse negativo desses dois capacitores, ó. Então não há necessidade de você seguir não, porque você já sabe que ele é negativo, tá? E negativo do primário, ele tem pontos em comum, tá? Todos eles são conectados entre si. Então a gente vai seguir esse aqui, ó, esse lado aqui de cima, tá? Então esse lado aqui de cima, ó, se você observar, ele vai para cá, ó. Tá? A gente não vai trabalhar esse lado aqui, não, por quê? Porque aqui é o PFC ativo da fonte. A gente vai trabalhar só no caso, a entrada, né, e a fonte standby, aqui já é PFC. Então aqui seria, no caso, a tensão de start, tá bom? Desse circuito integrado aqui, a gente não vai mexer não. Então a gente vem aqui, ó, desce, sai daqui, ó, vem pra cá. Aqui a gente tem um componente, tá? Aqui a gente tem um componente. Deixa eu ver qual seria esse componente. Aqui é o pino do transformador, ó, tá? Esse transformador, ó, ele vem daqui pra cá, ó, tá bom? Então essa bobina aqui é a bobina aqui do PFC. Então a gente também não vai seguir ela não, beleza? Então a gente vem aqui mais pra frente, ó. Veja que tem dois pinos. Tem dois pinos. Um vem pra cá e outro vem pra cá. Eu olhando aqui, ele é um capacitor, ó. Esse de cima ele é um capacitor, né? Ele é um capacitor. Se ele é um capacitor, ele é um componente que é em paralelo com a rede elétrica. Então o que eu faço? Ó, eu venho aqui, se ele é em paralelo, eu coloco ele aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Eu coloco ele aqui, né? Então tá aqui o capacitor. E aqui eu coloco no GND. Não precisa seguir o outro lado, porque eu já sei que o capacitor um lado tá no positivo, o outro lado tá no negativo. Se você observar aqui, ó, um lado aqui tá no positivo, esse outro lado tá no GND, ó, desse capacitor grandão. Então não precisa seguir. Então a gente vem para esse outro pino. Esse outro pino aqui é o quê? É um diodo. O diodo é um componente em série com a rede elétrica. Então a gente vem aqui, continua em cima, coloca o diodo. Ó, o diodo aqui, ó. Tá bom? Depois do diodo, tá aqui, ó. Depois do diodo a gente vem o capacitor, né? O capacitor grandão, que é esse capacitor aqui, ó. Tá, aqui, ó, positivo. Só que essa placa aqui, ela tem dois capacitores em paralelo um com o outro, tá? Ou seja, o pino desse negativo tá interligado com o negativo desse outro capacitor. E o positivo desse tá interligado no positivo do outro. É como se fosse um capacitor só, tá? Se porventura esses capacitores aqui estragassem, igual esses dois estão estufados, e eu não encontrasse dois capacitores de 68 micro, eu poderia somar, tá? Poderia somar a capacitância dos dois e colocar um só. Por exemplo, 8 com 8 dá 16, sobe 1, 6 com 6, 12, 13. Daria o quê? 136, né? Daria 136 microfarad. Eu poderia colocar um capacitor só de 136 microfarad por 450 volts. Então aqui eu posso até colocar outro aqui, ó. Ó, positivo, negativo. GND, tá? Você observar aqui, ó. Ó, positivo, ó. Positivo de um capacitor, vem positivo do outro capacitor. O negativo dele, ó, que é esse, vai no negativo do outro capacitor. Aí daqui ela vai, ó, pra cá, pra esse lado de cá, tá bom? Que vai passar no outro lado aqui da bobina e vai no dreno aqui do transistor MOSFET aqui, ó. Tá? Desse transistorzinho bem aqui, ó. Mas a gente não vai mexer nesse lado porque isso aqui é o circuito do PFC, tá, ó. Isso aqui é o circuito integrado que controla o PFC.
Aqui nós temos a bobina do PFC. Aqui nós temos o transistor e um diodo, tá? Transistor e um diodo do PFC. Então a gente não vai trabalhar isso aí não, tá? Se fosse para fazer, a gente poderia dar continuidade, mas não é necessário, porque no caso a gente vai trabalhar em cima da fonte standby. Então, beleza. Então ela não vai para lá, né? Vamos seguir para cá, ó. Tá aqui o positivo do capacitor. Aí ele vem nesse componente aqui, ó, né? Ele vem daqui para cá. Se nós formos observar direitinho, aqui por baixo é um fusível, ó, tá? Nem toda placa tem esse fusível aqui, tá? Vai depender do fabricante. Então o fabricante, ele resolveu colocar um fusível aqui, ó. Tá bom? Resolveu colocar um fusível aqui. Então, se você for seguir, ele tem dois caminhos, tá? Ela vai vir para cá, pro dreno desse circuito, desse transistor MOSFET aqui, e vem para cá, ó, nesse banco de resistor para poder fazer o start desse aí aqui também, tá? Aqui já é outra fonte, tá? Aqui é a fonte principal, tá aqui o transformador da fonte principal, tá aqui os dois transistores, tá bom? Essa aqui é uma fonte half bridge, tá? Tá aqui os dois transistores aqui, ó. Circuito integrado e a bobina. A gente vai trabalhar isso aqui, ó. Essa bobina aqui, tá? E esse circuito integrado e a entrada. Então a gente não vai seguir aqui não. Então a gente vem pra cá, ó. Tá? A gente segue em frente aqui. A gente segue em frente aqui. Se a gente vier aqui, ó, a gente vê que daqui pra cá tem um componente, ó. Tem um componente, tá? Esse componente aqui seria um resistor aqui, ó. Isso aí seria um resistor, tá? Aqui nós temos outro componente que é um capacitor, tá? E aqui, ó, ele vem pra cá, daqui pra cá é um jump, beleza? Então ele sai do fusível, ó, vem aqui, passa por esse jump, passa na bobina, aqui é a bobina do transformador, ó. A bobina do transformador sai do outro lado aqui, vem no dreno do circuito integrado. Então, ó, ela vai sair aqui, vai entrar aqui, ó, no transformador aqui, entrou aqui, ó, sai do outro lado. Esse lado aqui vai lá no dreno, tá? Vai lá no dreno do circuito integrado nosso aqui, ó. Tá vendo? Esses componentes aqui que eu havia falado para vocês é o circuito snub, pessoal. É o circuito snub. Se você observar, ele tá em paralelo aqui, ó, com os dois pinos do transformador chope aqui, ó, em paralelo com o primário. Ó, aqui nós temos o primeiro pino, o segundo pino tá aqui, ó. Então nós temos aqui, ó, um diodo, nós temos um capacitor e aqui nós temos o resistor. Tá aqui, ó, diodo, capacitor e resistor. Quando esse componente aqui ele estraga, geralmente, se você tiver um circuito integrado como esse aqui, que o transistor tá dentro, geralmente isso aqui estoura, tá? A função dele, a função do circuito snub é proteger o transistor, tá? Tem gente que fala que é para proteger o CI. Na verdade, é para proteger o CI quando o transistor está dentro do CI, né? Mas a real função dele é proteger o transistor MOSFET, tá bom? Então, quando ele está fora, por exemplo, se esse componente aqui, esse circuito tiver com falha, vai estourar o circuito, o transistor. Muitas das vezes, esse componente aqui ele fica intacto. Agora, se você tem um circuito integrado como esse aqui, que o transistor está interno, aí não tem o que fazer, né? Se o transistor interno estourar, vai estourar também o circuito integrado, beleza? Mas na verdade, esse circuito aqui snub, ele é para amortecer, tá? Para proteger o transistor MOSFET quando ele é cortado, tá bom? Quando ele é cortado, aí esse circuito integrado, esse componente aqui entra em ação. Então, a gente já chegou aqui, ó, no dreno do circuito integrado. Aí o que você faz? Você tem que baixar o datasheet para você ver quais são as pinagens, né? Então, daí para cá, nós temos um jumper daqui para cá internamente, ó, com a chave. Liga e desliga. Essa chave, ela tá fechada. Por quê? Porque tem que circular uma corrente desse pino aqui de dreno para esse pino de VCC. Tá bom? Aí o que acontece? Como eu já sei, não preciso nem olhar no circuito. Aqui, ó, geralmente vai passar num capacitor. Por quê? Porque vai carregar um capacitor. E esse capacitor, como ele é um componente em paralelo com a rede elétrica, sabemos que o outro lado, então, está no GND. Tá bom? Aí, geralmente, vem um diodo para retificar a tensão. Depois do diodo, isso aqui também é opcional, tá? Tem placa que tem resistor e tem placa que não tem. No caso dessa, tem um resistor. Aí, daqui, ó, sai
vai aqui nesse outro enrolamento, que é a realimentação do CI, né? Vai entrar aqui uma corrente aqui, vai carregar esse capacitor. Quando esse capacitor aqui, ó, carregar, chegar ao nível de start, todo CI tem um nível de start e um nível de stop, tem que verificar no datasheet, tá? Vamos supor que seja 16 volts. Então, quando ele atingir 16 volts, vai gerar um PWM dentro do circuito integrado, tá bom? Vai começar a ligar e desligar aqui, ó, o primário do transformador chope no terra, através do transistor que está aqui interno, tá? E um resistor iSense. Então, vai gerar um campo magnético. Quando esse transistor ser cortado, essa tensão que foi gerada pelo transformador, ela vai induzir aqui, ó, nesse secundário, que está no secundário da placa, e vai induzir aqui nesse secundário do transformador que está no primário. Isso aqui também é um secundário, mas ele está do lado primário, tá bom? E aí o que acontece? Depois disso, vem aqui, ó, a energia aqui, tá? Na verdade, aqui não é o diodo, pessoal. O diodo fica aqui, ó, fica antes aqui do resistor. Vem aqui a tensão alternada, é retificada, tá bom? Às vezes esse resistor tá aqui ou tá aqui, antes do diodo, e aí essa tensão é filtrada aqui para esse capacitor, e o capacitor vai manter a alimentação aqui do circuito integrado. Então a forma de onda aqui, se você for medir, assim que você liga a fonte, você vai pegar a forma de onda assim, ó. O capacitor sobe, vamos supor que chegou a 16 volts, start, ó, chegou a 16 volts, carregou o capacitor com 16 volts, o circuito integrado começa a consumir a carga do capacitor, ó. Antes que esse capacitor atinja o nível de stop, vamos supor que o stop é 8 volts. Antes dele atingir aqui 8 volts, ó, vem a tensão do enrolamento auxiliar, sobe e mantém essa carga, porque ele vai manter a carga no capacitor. Beleza? Então, se vocês observarem aqui, ó, eu não fiz, tá? Mas eu vou mostrar para vocês aqui, ó, que o pino é o pino 1, 2, 3, é o pino 3, que é o pino de realimentação. Então, eu venho aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó, esse pino aqui, ó. Então, se você observar aqui, ele sai aqui, vem pra cá, ó. Vem pra cá, vem pra cá. Aqui, pessoal, tá o capacitor, ó. Aqui tá o capacitor. Ele é esse capacitor bem aqui, ó. Se a gente seguir em frente aqui, ó, vem pra cá, vem pra cá. Ó, nós temos aqui o diodo, ó. Aqui o diodo, tá vendo o diodo? Ele é este diodo aqui, ó. Então, nós temos o diodo. Cadê? Aqui o diodo, ó. Tá aqui o diodo, tá? Aí, vamos aqui pro outro lado, ó. Daqui pra cá, nós temos um jumper. Não, é um resistor, na verdade. Esse resistor bem pequenininho, ó. Então, no caso, esse resistor tá antes. Ele tá aqui, ó. Tá? Ele tá antes. Ó. Sai daqui, passa no resistor, passa no diodo, passa no capacitor e vem pro circuito integrado. Tá? E aí, ó, vem aqui para esse outro lado e ele entra bem aqui, ó. Tá vendo? Que ele vem para cá e entra aqui. Daqui para cá ele passa por um jumper. Tá aqui, passa por esse diodo para retificar. E aí vem aqui, ó, nesse capacitor. Aqui, ó, esse capacitor. E vem aqui, ó, nesse transistor aqui, que é esse aqui, ó. Então, essa mesma tensão que vem para cá, a gente já consegue saber, deixa eu colocar aqui, ó, que ela vai passar em um outro diodo, vai passar em um outro capacitor e vai em um transistor. Beleza? Tá aqui, ó, transistor. Aí ele já vem aqui, ó, vem aqui nesse optoacoplador, tá bom? Provavelmente esse circuito aqui que tem esse transistor aqui é o chamado Power On, tá? Power On aí para poder ligar aqui a fonte. Pode ver que ele vem para cá, ó, para ligar a fonte PFC. Tá bom? Então é isso que eu queria passar para vocês. Não vou me aprofundar muito para o vídeo não ficar grande, tá? Mas é assim que se faz a engenharia reversa, tá? É muito simples, não é difícil. E é bom você ter, pessoal, por quê? Porque ajuda bastante você ter um esquema na sua mão. Como você não tem todos os esquemas à sua disposição, então você pode fazer engenharia reversa facilmente. Com a prática, você praticando, você vai chegar a um ponto que você vai conseguir fazer engenharia reversa muito fácil, sem muitas das vezes precisar estar seguindo trilha. Por quê? Porque a maioria dos circuitos são parecidos, pessoal. Essa linha de VCC aqui, ó,
Sempre vai ser parecido. É óbvio que a gente tem alguns componentes interligados nessa linha que vai para o GND, né? Mas isso não é tão necessário assim, vamos dizer, entre aspas, tá? A gente tem também Zener, tá? A gente tem diodo Zener na linha que vai para o GND para quê? É uma proteção. Vamos supor que aqui a tensão de alimentação aqui é 20 volts. 20 volts. Então pode ser colocado um Zener de 24 volts, tá? Um exemplo. Se a tensão subir muito aqui, muito, chegando a 24 volts, então o Zener vai entrar em ação aí, tá bom? Para proteger essa linha de alimentação e, consequentemente, a placa. Tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado. Ficam todos com Deus aí. Um abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.